esse prazo, quando a mãe não tem mãe, só tem um pai adotante, ele está iniciando um novo núcleo familiar. Se ele está iniciando um novo núcleo familiar sozinho, nada mais justo do que ele ter os 120 dias e não os 20 dias, tá? Então tudo parte dessa lógica. Vamos lá. 73C. A percepção do salário paternidade, inclusive no caso de cônjuge sobrevivente, está condicionada ao afastamento do trabalho. Isso aqui é um requisito impeditivo. E aí vamos falar dos requisitos. Professor, qual é o requisito? Parto, adoção, guarda para filho de adoção, qualidade de segurado, mais nada. O requisito é muito simples. Tinha carência, foi extinto pela DI 21.10.11. A instituição normativa foi alterada por isso, a instituição normativa 188 alterou. E, enfim, está tudo adequado hoje. Portaria 991 também alterada. E hoje não tem mais carência para o salário maternidade e não terá para o paternidade, tá bom? O salário paternidade para o empregado e o trabalhador avulso consistirá na renda igual à remuneração integral, proporcional à duração do período. Prazo de duração da licença paternidade. Então, isso aí sem muita dificuldade, né? A renda é a remuneração. Cabe à empresa pagar ao devido respectivo empregado, efetivando-se o reembolso em prazo razoável, observando o limite do funcionalismo público e a ser regulamentado. Então a gente já sabe, já falou lá atrás sobre as empresas de pequeno porte e as microempresas, sobre o reembolso ainda a ser regulamentado, e aqui também vem dizer que essa regulamentação também tem que sair para fins de empresas, tá? Volto a lembrar isso, para fins de empresas. As microempresas e as empresas de pequeno porte receberão reembolso do salário paternidade nos termos do regulamento. Vejam, aqui em cima fala de empresa, aqui microempresa. Aqui fala em prazo razoável, tá? É, e aqui também fala em prazo razoável. A gente vai ter que esperar ver uma regulamentação e dizer o que é prazo razoável para os dois. Pode ser a mesma coisa. Se for, não tem nem sentido ter criado esse artigo de microempresas à parte. Provavelmente o do microempresas o prazo deve ser menor. Para reembolso, tá bom? Todos têm reembolso. E, voltando, o MEI, que paga o INSS. O salário paternidade devido ao trabalhador avulso, empregado, microempreendedor individual. Vou até botar em coisa de que trata o artigo 18A, será pago pelo INSS, tá? Essa redação também tem para o salário maternidade. Nós estamos falando de quem, professor? Do MEI, tá? O salário paternidade para os demais segurados, inclusive o doméstico, qual é a renda dele? Pago diretamente pela Previdência. Que é o cálculo da renda, é fácil, né? Para o empregado doméstico, o último salário de contribuição, salário mínimo para o segurado especial, que não contribui facultativamente, e um dozeavos para o empregado contribuinte individual, facultativo e também desempregado. Só que o desempregado está aqui no artigo de baixo. Aplica-se o desempregado desde que mantida a qualidade de segurado na forma do artigo 15 o disposto no inciso. Gente, a gente está explicando essas atualizações aqui, pressupondo que vocês conhecem algumas coisas. Por exemplo, o desempregado tem direito? Tem, mas ele tem que ter a qualidade de segurado. Então a gente tem que entender o que é período de graça, qualidade de segurado, tudo isso, tá bom? É assegurado o valor de um salário mínimo proporcional ao tempo de duração do benefício. Então vamos lá, o cidadão se afastou por 20 dias para uma paternidade e ele ganha um salário mínimo. Ele vai receber um salário mínimo nesses 20 dias? Eu creio que não. Eu creio que a redação está dizendo que o salário mínimo é proporcional aos dias, duração do período. Se o benefício for 30 dias, tem que ser um salário mínimo por mínimo. Se for menos de 20, de 30 dias, ele pode receber abaixo de um salário mínimo. Pelo menos a compreensão que eu estou tendo disso é essa. Viola o piso constitucional? Não. Porque o piso é referente a um mês. E se trabalhou menos de um mês, recebe menos de um mês, tá? Vamos agora para o recebimento simultâneo. Professor, por que o senhor está concluindo que pode receber os dois? É isso que eu estou ansioso para saber. Se agora, quando nascer o menino, eu posso pedir paternidade e maternidade. Está aqui no artigo 73F.
É permitida a manutenção simultânea do salário maternidade e paternidade em relação ao nascimento, guardas e adoção de uma mesma criança, inovação importante, tá? Professor, já posso pedir? Aí eu vou botar um N bem grande para você aqui, ó. Não. A partir de 2027, o salário maternidade, paternidade vai ser de 10 dias. Nem vai dar tanto dinheiro, gente, tá? Depois vai para 15 dias em 2028, depois vai para 20 dias, isso se tiver orçamento, a gente vai ler esse artigo direitinho, tá? Mas que pode, pode. Prorrogação indefinida, como eu falei, aquele exemplo, nos casos de internação hospitalar da segurada e do recém, na verdade é I ou em decorrência de complicações médicas em relação ao parto, o salário paternidade será prorrogado, equivalente ao período da internação, e voltará a correr o prazo do benefício a partir da alta do filho ou da mulher, o que ocorrer por último. E aqui eu vou explicar um detalhezinho. Primeiro, isso aqui foi decidido inicialmente por uma ADI, a 6327 do Supremo. Ano passado, a própria lei, o legislativo já, o executivo, já publicaram a lei 15.222, trazendo essa regência que já estava vinculada no executivo. O que que diz isso? Vamos lá. Dona Maria tem um filho, tem Juninho. Ela ficou internada. Ela ficou 3 meses internada e Juninho ficou mais 2 meses ainda, 5 meses. Esse período todinho se paga o salário maternidade e ou paternidade. Os dois, aqui a previsão é para o paternidade, tá? Depois que saiu o último, que iniciou o núcleo familiar, os dois juntos dentro de casa, essa é a ideia. Quando os dois estiverem juntos dentro de casa, é que começa a salário paternidade, tá bom? Esse é o raciocínio. E aqui a questão de violência doméstica e abandono material tem um certo sentido essa negativa, e eu acho que devia ser até ampliado para casos de BBC Loas, que a gente já viu tanto caso de representante ficar com o dinheiro do representado. Se houver elementos concretos que evidenciam a ocorrência de violência doméstica ou familiar, ou de abandono material praticado pelo pai contra criança ou adolescente, o salário maternidade será suspenso, cessado e indeferido. Eu só acho que devia ser previsto também para a mulher. O salário maternidade também ser suspenso no caso de abandono familiar. Porque quem tem a obrigação de estar com a família é o pai e a mãe, né? Mas existe um certo sentido aqui. O pai recebe a substituição de renda para cuidar da família e ele abandona a família. Ou ele é violento, tá com violência doméstica, né? Violência doméstica, no caso, enfim, dentro de casa não está nutrindo essa relação. Não sei se isso é interessante para fins de sustentabilidade do da casa, né? Prejudicar o pai acaba prejudicando os seus dependentes. Eu não sei se essa redação tem mais um caráter punitivo, já que está muito, né, se falando nesse assunto, do que um caráter previdenciário. Porque, no caso, se não tiver renda a ele, digamos que a mãe e o pai adotem uma criança de 6 anos, mas o pai não gosta da criança. Então ele trata com violência, com abandono, ele perde o direito ao benefício, né? Isso é bom ou é ruim? Sei. É reprovável? É. Mas para efeitos previdenciários é uma outra reflexão. Auxílio reclusão, gente, foi só uma adequação. Auxílio reclusão, para quem não sabe, é um benefício para quem é de baixa renda. Quem é o segurado de baixa renda? O cara que for preso de baixa renda, ele tem que ter uma renda de R$ 1.980 ou menos, de 38 centavos. Essa renda se apura nos últimos 12 meses, também é aquela média. A carência é 24 meses e o regime é fechado. E tem o requisito negativo: a pessoa para receber, os dependentes para receber, ele não pode estar recebendo remuneração da empresa, nem auxílio doença, nem pensão, nem salário maternidade e agora nem salário paternidade. Foi só uma adequação, tá? Para fins de requisito negativo do salário. E vamos aqui para o principal que todo mundo quer saber: prazo de duração e vigência. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Então, tudo que a gente está discutindo aqui vai acontecer. Não pode hoje já protocolar, não tem nada pronto, embora a lei traga aquela alusão às regras do salário maternidade, que facilita muito o conhecimento estrutural do benefício. Ele não tem vigência hoje. E como é que está aqui? A licença paternidade e o salário maternidade. Vejam que a lei trata diferente, tá?
E vocês têm que entender, esse aqui eu boto assim, CLT e esse aqui INSS. São duas coisas. São considerados, terão prazo total de duração 10 dias a partir do ano que vem, 15 dias de 2028 e 20 dias de 2029. Professor, vai valer a pena quando mesmo só 2029? E olhe lá, se sair, se o parágrafo primeiro for cumprido. A duração total do artigo do inciso terceiro só será efetivada caso a meta apurada de acordo com os anexos das metas fiscais de diretrizes orçamentárias referente ao segundo ano tenha sido cumprida, observados os intervalos de tolerância, tal, tal, tal. Caso a meta que se refere não seja cumprida, a duração prevista já nessa de 20 dias só entrará em vigor a partir do segundo exercício financeiro seguinte àquele em que se verificar o cumprimento da meta. Então vamos lá. 2029 não cumpriu a meta, continua o benefício sendo de 15 dias. Aí, quando se cumpre em 2000 a meta fiscal em 2030, vai ser a partir do segundo ano seguinte, a partir do segundo exercício financeiro seguinte àquele que se cumprir. Então, 2030 é o seguinte e o segundo é 2030, não, 2031 é o seguinte, 33 é o segundo exercício depois dele. É um pouquinho longe, né? E vamos aqui no finalzinho a vigência dele. No caso, aqui mais um detalhe. No caso de nascimento ou adoção de crianças ou adolescentes com deficiência, a licença será ampliada de um terço. Um detalhe, gente. Aqui fala só uma palavra licença, não sei se foi uma falha legislativa, porque o que acontece? Se a criança for deficiente, o conceito está bem amplo, não diz nem o que deficiência é. O conceito de deficiente é muito amplo e não diz em que parâmetro é essa deficiência, porque se você nasce com o dedo midinho cortadinho, a cabeça do dedo midinho, para o conceito de deficiência, lá do artigo 2º do Estatuto, é deficiente, mas para fins de BPC-LOA já é uma outra tipo de percepção, para trabalhar é outro, para cargos públicos é outro, outros parâmetros que têm que ser analisados. O conceito de deficiência não se limita mais só à limitação corporal, tá? Saiu até uma portaria nova hoje sobre isso. Ele inclui os fatores ambientais, de locomoção, interação com a sociedade. E aqui fala de deficiente, conceito muito vago. Deficiente, espero que seja regulamentado, e fala de licença. Digamos que um pai tira uma licença, seja 20 dias, e aumente aí um terço da licença, aumente mais 6 dias. Aqui não fala em ampliação do salário em um terço. Então a pessoa vai ficar 26 dias e vai receber só 20 dias do benefício? É uma pergunta a se fazer. Vamos lá. E a vigência da lei 2027? O interessante é que, então, até as alterações do salário maternidade não são imediatas, né? Para começar, aquela das pequenas empresas precisa de regulamentação. E a outra é a ampliação do contemplado do salário maternidade derivado. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Ainda temos muita aula para gravar de atualização. Já saiu mais uma agorinha. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!